Olá pessoal, tudo bem com vocês? Antes de iniciar o vídeo, eu queria deixar claro que você não entrou aqui por acaso. Deus quer falar com você, Ele quer te tocar através deste vídeo. O tema do vídeo de hoje é 2025 será o melhor ano da sua vida. Como você tem tanta certeza, Fabiola? Porque se você trazer para o seu coração a mensagem que Deus tem para você hoje, não tem como dar errado e você não viver o melhor ano da sua vida. Aliás, começar a viver os melhores anos da sua vida. Então se prepare que o melhor de Deus está por vir para aqueles que o amam. No princípio de 2023, como de costume, eu fiz uma lista de pedidos diferente. Ao invés de fazer planos que eu queria realizar em 2023, como comprar algo, conseguir ou conquistar algo, viajar, por exemplo, eu pedi o seguinte: para mostrar que eu não estou mentindo, vou colocar uma foto aí para vocês. Meta para 2023. O que Deus quer para mim? Que os seus planos sejam feitos e prevaleçam. Estar do lado do Senhor todos os dias. Eu escrevi isso, declarei isso para Deus, mas acabei me esquecendo. Mas Ele não se esqueceu. E em setembro foi quando tudo começou e eu comecei a viver o meu propósito. Cuidado com o que você anda prometendo para Deus, porque Ele não esquece. Ele ouve tudo e escreve na agenda dele. Aconteceu assim. Em setembro de 2023, cansada de tentar fazer as coisas sozinha e muito frustrada e desiludida quanto ao meu futuro, eu fiz a seguinte pergunta para Deus: meu Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer para o meu futuro? Aí Ele me respondeu através da Bíblia. E uma das palavras que Deus me mostrou e me confiou foi 1 Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Até que eu chegue aí, dedique-se a ler, encorajar e ensinar. A partir daí, dessa resposta de Deus, eu descobri o meu propósito e o Espírito Santo começou a me incomodar logo na semana após que isso aconteceu. Depois que eu entendi uma passagem na Bíblia, eu me lembro que era Lucas, capítulo 5, que falava do chamado de Pedro. Eu nunca vou me esquecer. Então o Espírito Santo me incomodou para que eu gravasse um vídeo e postasse para mais pessoas se sentirem tocadas por essa passagem também. Então daí nasceu esse projeto, meu primeiro vídeo, e eu comecei a gravar e postar vídeos no YouTube, Instagram e TikTok. E não parei desde então. Fabiola, por que você está me contando isso? Porque basta uma simples decisão sua para você começar a viver coisas inacreditáveis em Deus e o seu propósito começar a germinar, florescer e alcançar mais pessoas. Isso se aplica também para que você viva a sua melhor estação em 2025. Como assim? Em 2023, eu tomei a decisão de não mais controlar a minha vida, mas passar o bastão para Deus. E depois dessa decisão, que eu me esqueci, que tinha prometido, Deus me mostrou que Ele não havia esquecido do meu pedido e tomou as rédeas da minha vida. E o vazio que eu sentia foi totalmente preenchido pelo amor e planos de Deus para mim. Deus me tocou muito a neste vídeo ressaltar a importância de Jesus nesse próximo ano e sempre. E neste vídeo iremos meditar nas passagens que contam sobre o nascimento de Jesus para chegarmos no ponto, na mensagem que Deus quer que entendamos hoje. Mateus capítulo 1, versículo 18 ao 24. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida em casamento por José. Antes de viverem junto, ela encontrou-se grávida por obra do Espírito Santo. José, seu esposo, sendo homem justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu abandoná-la em segredo. Enquanto ele tomava essa decisão, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado provém do Espírito Santo. Ela dará à luz
um filho, e você o chamará com o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor tinha falado por meio do profeta. Eis que a virgem vai engravidar e dar à luz a um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e acolheu sua esposa. E não teve relações com ela até que ela deu à luz um filho. E ele o chamou com o nome de Jesus. Mateus capítulo 2, versículo 1 ao 12. Depois que Jesus nasceu em Belém, da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque avistamos sua estrela no Oriente e aqui vimos para lhe prestar homenagem. Ouvindo isso, o rei Herodes ficou abalado e Jerusalém toda com ele. Convocou então todos os chefes, os sacerdotes e doutores do povo e lhes perguntou onde o Messias deveria nascer. Eles lhe responderam: em Belém da Judéia, pois assim está escrito por meio do profeta: e você, Belém, terra de Judá, não é de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá um líder que apacentará meu povo Israel. Então Herodes chamou em segredo os magos e investigou junto a eles sobre o tempo em que a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém e disse: vão e procurem obter informações exatas sobre o menino e me avisem quando o encontrarem, para que eu também vá prestar-lhe homenagem. Eles ouviram o rei e partiram. Eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia na frente deles, até que chegou e parou sobre o lugar onde estava o menino. Vendo novamente a estrela, ficaram repletos de extraordinária alegria. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e se ajoelharam diante dele em homenagem. Abriram então seus cofres e ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Depois disso foram avisados em sonho para não retornarem a Herodes, de modo que voltaram para sua região por outro caminho. Mateus capítulo 2, versículo 13 até o 23. Depois que eles partiram, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, dizendo: levante-se, pegue o menino e a mãe dele e fuja para o Egito. Fique aí até que eu lhe avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Ele se levantou e de noite pegou o menino e a mãe dele e foi para o Egito. E aí ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo que fora enganado pelos magos, Herodes ficou furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus territórios de 2 anos para baixo, de acordo com o tempo que tinha investigado junto com os magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Em Ramá se ouviu uma voz, choro e grande lamentação. É Raquel que chora seus filhos, ela não quer consolação, pois eles não existem mais. Quando Herodes morreu, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito, dizendo: levante-se, pegue o menino e a mãe dele e vá para a terra de Israel, porque já morreram aqueles que procuravam matar o menino. Então ele se levantou, pegou o menino e a mãe dele e entrou na terra de Israel. Mas quando soube que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, ficou com medo de ir para lá. Avisado em sonho, partiu para a região da Galileia. Aí chegando, foi morar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora anunciado pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Na história de Jesus, notamos o quão perseguido ele foi ainda sendo bebê. Seu nascimento foi dificultoso.
Herodes queria o matar, e mesmo depois da morte de Herodes, Jesus e seus pais tiveram que ir para Nazaré para se esconderem também do novo rei da Judéia, o filho de Herodes, chamado Arquelau. No princípio, quando Maria aceitou o chamado de Deus para sua vida, gerar Jesus, José, depois que ficou sabendo que ela estava grávida, quis a abandonar em segredo, achando que havia acontecido uma traição da parte dela. Mas o anjo de Deus o esclareceu tudo em sonho, e José aceitou Maria como esposa e Jesus como filho. Maria deu à luz ao seu filho primogênito, Jesus, que foi envolvido em panos e colocado em uma manjedoura. Jesus nasceu na pobreza, mas era cheio do Espírito Santo. Jesus contraria toda a militância dos reis que já passaram e alguns que reinam ou acham que reinam aqui na terra. Com isso, aprendemos que, assim como foi difícil de manter Jesus vivo e ele foi perseguido já em seu nascimento, quando escolhemos acreditar em Jesus, o priorizar, entregar o nosso coração e a nossa vida para ele, vivermos baseado nele, seremos perseguidos e de todas as maneiras o mal tentará apagar essa chama de Jesus acesa em nossos corações, porque daí, se estamos afastados de Jesus, estaremos apagando a esperança de dias melhores, desistiremos de acreditar no melhor que está por vir, no milagre que pode acontecer, nas promessas de Deus. Mas não deixe que isso aconteça. Se mantenha fiel e constante na fé, na oração, no propósito, na bondade para com o outro, que você não deixará de nutrir essa conexão e essa força de Jesus dentro de você. Para que vivamos em 2025 o melhor ano das nossas vidas, Jesus precisa renascer e se manter em nossos corações. Antes do ano se renovar, e quando isso acontecer, não devemos esquecer de nos renovar em Cristo. Quer um conselho? Não faça planos para o próximo ano. Deixe que os planos de Deus se façam, se realizem em sua vida. Nossa meta para 2025 deverá ser fazer com que Jesus esteja conosco em todos os dias deste novo ano. Para que o ano de 2025 seja repleto de Jesus, dos desígnios de Deus para a sua vida, para a nossa vida, para que seja próspero, ao invés de fazer uma listinha com todos os seus planos e expectativas para o novo ano, rasgue ela e peça para que o propósito de Deus, para que a vontade dele se faça presente na sua vida. Que sem sombra de dúvidas você terá o melhor ano da sua vida, não porque você merece, mas porque Deus estará do seu lado. E para que Jesus renasça ou nasça em nossos corações neste novo ano, devemos, além de pedir a Deus para que isso aconteça, se fazer pequeno para que a grandeza dele se manifeste em nossa vida. Jesus exala a simplicidade. Olha onde ele nasceu. A imagem do presépio, onde Jesus nasceu, nos representa muito isso. Jesus grande, o nosso Salvador, se fez pequeno na sua peregrinação aqui na terra. Uma manjedoura é um lugar onde se deposita comida para vacas, cavalos, e quando Jesus nasceu, ele foi envolvido em panos e colocado em uma manjedoura. Não foi em um hotel chique, mas em um estábulo. Nasceu rodeado de animais, mas esse menino que nasceu nessa simplicidade, nasceu para ser o nosso Salvador e nos livrar de todos os pecados, para nos trazer a esperança e para nos aproximar de seu Pai, Deus. Para este novo ano, se esvazie de você e se encha de Jesus. Neste ano de 2025, para você se renovar em Jesus, se liberte de tudo o que está te aprisionando, magoando, libere perdão. Não queira levar os lixos emocionais de 2024 para 2025, pois renovado de Jesus, nada disso mais terá o poder de te limitar, atingir, preocupar.
libere perdão, se perdoe se necessário e entregue nas mãos de Deus o que você não tem controle. A partir do momento que eu comecei a viver a vontade de Deus e não a minha, e como conseguimos isso, Fabiola? Orando, e ao invés de pedir, ou você pode até pedir, mas complementar com a seguinte frase: meu Deus, eu quero isso, mas que seja feita a sua vontade. Quando você pedir isso, se prepare, pois muita coisa irá mudar. Quando eu comecei a orar assim e a viver isso, Deus me fez fechar alguns ciclos que eu achei que permaneceriam por muito tempo e eu achava que faria parte do meu futuro. Ciclos amorosos, ciclos profissionais. Deus afastou muitas pessoas da minha vida, me abriu os olhos quanto ao caráter de muitas outras, me fez crescer enfrentando e vencendo desafios que eu nem sabia que eu conseguiria encarar. Me colocou em novos projetos, trouxe pessoas também que me aproximaram mais do meu propósito, enfim, não foi fácil, eu chorei muito, questionei a Deus sobre muitas coisas que estavam acontecendo, mas no final eu superei e isso serviu para me fortificar, criar alicerces para o que Ele tem preparado para mim. E às vezes você chegará em um ponto que se sentirá sozinha, mas saiba que neste momento Deus está mais próximo de você do que você imagina e Ele quer que você entenda que com Ele tudo é possível e que Ele é a fonte de tudo. Tomar essa decisão de viver conforme os desígnios de Deus e não seus é o melhor que você pode fazer por você. Deixe Deus tomar conta da sua vida. Entregue a chave da sua vida para Ele, que Ele saberá perfeitamente as portas que serão destrancadas para que o melhor dele aconteça na sua vida e as portas que deverão ser trancadas também. Que Jesus seja a estrela que te guia através do deserto dessa vida. Os magos chegaram em Jesus seguindo uma estrela no Oriente, certo? Para que você chegue até Jesus, para que Ele tome conta do seu coração, se mantenha acesa a chama dele e a sua relação com Ele, olhe sempre para as estrelas, para a luz, para a verdade, para a esperança de dias melhores, para a bondade, misericórdia, amor incondicional. Acredite na cura, ore tendo fé no que já aconteceu, acredite na palavra. Chame Jesus para iluminar a escuridão, o desânimo, o medo, a falta de esperança, a preguiça, a desilusão, o vício que tem habitado seu coração. Fabiola, eu fiz tantas coisas, eu não sei se Jesus gostaria de habitar dentro de mim. Talvez eu não mereça isso. Jesus é a nossa luz e esperança. Ele morreu para que vivamos e Ele nunca nos abandonará, porque Ele nos ama e tem um Pai, Deus, que te ama também incondicionalmente, pois deu seu único Filho em redenção dos seus pecados. Chame Jesus para fazer morada no seu coração sem medo, pois Ele irá iluminar toda a escuridão que está te habitando e trará com Ele muito amor, esperança, misericórdia, sabedoria, discernimento, direção, saúde. Jesus está batendo a porta e você deveria abrir. Não se afaste deste amor. Peça perdão a Deus dos seus pecados. Confesse isso para alguém de confiança e tenha a cura desse pecado. E realmente se arrependa ao ponto de não voltar mais a essa realidade limitada que você se encontrava. Perdoe quem tem que perdoar também. Se você não é capaz de perdoar o próximo, como que Deus te perdoará? Através do perdão de Deus sobre seus pecados, você poderá viver uma vida extraordinária na presença dEle, porque Deus é o único que apaga todo o resto e resplandece o melhor que tem em nós, sem ressentimento, mas com amor eterno. Neste ano novo que está para começar, abandone tudo o que está te fazendo distanciar da presença de Deus e o priorize, que você sim, em 2025, viverá o melhor ano da sua vida. Que você, neste novo ano,
Não procure e fique apenas priorizando coisas passageiras, como dinheiro, presentes, bens materiais, mas o que é duradouro, que é ter uma boa relação com o Senhor, com o nosso Deus, o priorizar acima de tudo. Fazendo isso, todas as outras coisas te serão acrescentadas e não te faltará nada. Virá sobre você, sobre a sua vida, apenas o que te pertencer e for o melhor para o seu crescimento e estadia com Deus. Não podemos nos esquecer também que precisamos renovar a nossa alegria para o próximo ano. São mais 365 oportunidades de nos renovar em Jesus e viver o que Ele tem para a gente, de se libertar do que nos aprisiona, de vivermos novas e melhores oportunidades que só através de Jesus teremos o acesso para viver. Como está a sua esperança para o próximo ano? Você acredita no que Deus pode fazer em seu favor, no milagre, na promessa que Ele pode fazer acontecer neste novo ano que se iniciará? Você realmente acredita que 2025 será o melhor ano da sua vida? Vejamos essas duas formas de acolher o desafio, o chamado proposto por Deus, as diferentes perspectivas que podemos ter frente às promessas de Deus. Primeiro veremos a forma que Maria recebeu o chamado. Lucas capítulo 1, versículo 26 até o 38. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade de Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, o anjo lhe disse: Alegre-se, cheia de graça, o Senhor está com você. Ao ouvir isso, Maria ficou confusa e se perguntava o que essa saudação queria dizer. O anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você encontrou graça junto de Deus. Eis que você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe dará o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Maria disse ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não vivo com nenhum homem? O anjo lhe respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Por isso o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Eis que a sua parente Isabel também concebeu um filho na sua velhice, e este é o 6º mês daquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Então Maria disse: Eis a serva do Senhor, faça-se em mim como você me disse. E o anjo a deixou. Já a história de Zacarias foi assim. Ela é contada lá em Lucas capítulo 1, versículos 5 ao 25 e Lucas capítulo 1, versículos 57 ao 66. Zacarias era um sacerdote, sua mulher Isabel era estéril, então não tinham filhos e os dois eram bem idosos. Aconteceu que um dia Zacarias entrou no santuário do Senhor para oferecer incenso e um anjo do Senhor apareceu para ele. Ele ficou muito assustado e cheio de medo, mas o anjo o tranquilizou, dizendo que não precisava ter medo, pois o pedido dele foi ouvido. O anjo disse ainda que sua esposa Isabel teria um filho e que esse filho deveria ter o nome de João, e que esse filho seria um grande motivo de alegria, pois seria grande diante de Deus. Estaria cheio do Espírito Santo já no ventre de sua mãe e faria muitos dos filhos de Israel voltarem a Deus. Mas Zacarias duvidou do que o anjo havia dito e o questionou, alegando que não poderia ter certeza daquilo, pois era velho e sua esposa era bem idosa. Então o anjo Gabriel reafirmou que estava na presença de Deus e que tinha sido enviado por Deus para falar e anunciar essa boa notícia, mas que Zacarias, por ter duvidado, ficaria mudo
até o dia que a promessa acontecesse, porque não havia acreditado nas palavras do anjo, que se cumpriria no tempo certo. A partir daí, Zacarias se comunicava por gestos e continuou mudo. Algum tempo depois, Isabel engravidou e quando completou o tempo de dar à luz, ela teve um menino. E aconteceu que no 8º dia foram circuncidar o menino. E os vizinhos e parentes queriam colocar o nome dele de Zacarias, mas Isabel discordou e disse que o nome dele seria João. E com gestos perguntaram a Zacarias qual nome queria dar ao menino. E em uma tábua ele escreveu o nome dele, que o nome dele seria João. E no mesmo instante a sua boca e língua soltaram e ele começou a falar louvando a Deus. E aí, com qual perspectiva você encarará 2025? Com a de Maria ou com a de Zacarias? Devemos receber o chamado assim como Maria fez, acreditar no melhor que Deus tem para a gente sem duvidar e deixar que a vontade dele nos habite. Maria disse: eis a serva do Senhor, faça-se em mim como você disse. Maria, quando recebeu o chamado de Deus, não questionou, mas obedeceu. Quando Deus nos dá um desafio, nos revela o nosso propósito, nos promete algo, não questione, não tente entender os desígnios de Deus, mas só diga o seu sim e obedeça, que o melhor de Deus para você e através de você chegará. Já Zacarias duvidou do anúncio do anjo e devido a isso ficou mudo até que o anjo havia dito acontecesse. É o que devemos fazer no processo da promessa, falar de menos e confiar demais. Silencie essa confusão que tem te habitado, comece a declarar o que já aconteceu na sua vida, porque se Deus disse que irá acontecer, já aconteceu, já é seu. O mal usa constantemente a nossa boca para fazer-nos blasfemar. Na verdade, ele usa situações para nos fazer chegar a esse ponto de blasfemar, duvidando de Deus e da sua palavra. Mas você já parou para pensar que a fé é acreditarmos no que ainda não vemos, mas que firmado em Deus nós sabemos que já será a nossa realidade? Profetize coisas boas sobre a sua vida e a vida do próximo. A sua situação de agora pode ser que seja um caos, mas isso não mudará em nada o seu destino final em Deus. Zacarias, apesar de ter duvidado, Deus não deixou de ser fiel na sua promessa com ele, porque nunca será sobre nós, mas sempre sobre quem Deus é. Tudo que você tem ansiado no seu coração, Deus tem a intenção de te dar, porque foi Ele que plantou isso dentro de você. E se você já sente isso acontecendo dentro de você, é porque já é seu, só não está no tempo certo ainda para se materializar em Deus, mas não quer dizer que já não é seu. Essa semana eu ouvi um pequeno trecho de uma pregação no Instagram, onde o pregador disse o seguinte: José do Egito já nasceu governador. Lá na prisão, ele já era governador. Mas ele precisava estar naquela prisão, naquele processo, para estar preparado para a promessa. E era lá que a mão poderosa de Deus iria agir. Se Deus te falou, já aconteceu. Para você que tem uma relação sólida com Deus, que faz da presença dele uma prioridade, que persevera na fé e vive o seu propósito aos trancos e barrancos, mesmo não vendo muito se movendo, saiba que nós não perdemos por estar com Deus. E não custa nada para Ele mudar a nossa realidade da noite para o dia. Siga com confiança e perseverança que o melhor de Deus está por vir para aqueles que o amam. Eu espero do fundo do meu coração que nessa nova fase que está para iniciar em nossas vidas, que Deus, Jesus, habite em nosso coração e nos traga direção, amor, saúde, propósito, sabedoria, discernimento e que Ele lave toda doença, todo egoísmo, desânimo, preguiça, pecado, medo, desconfiança, tudo que vai contra Ele e que nos distancia de seu amor.
que Jesus possa iluminar toda a escuridão que está te habitando. Não tem por que você viver sozinho, sem direção, sem desfrutar desse amor, se Jesus morreu por você, para que você desfrutasse disso e não se perdesse, se afastasse de Deus devido ao seu pecado. Jesus está batendo a porta. Que porta, Fabiola? Do seu coração. Não se feche para Ele, mas esteja aberto a viver o novo de Jesus para a sua vida. Se afaste de toda distração que está te afastando de Jesus, de Deus, e tenha uma vida de oração com Ele diária, pois senão acabamos nos corrompendo. A relação com Deus, com Jesus, tem que ser diária, como qualquer outra relação. Para finalizarmos, Hebreus, capítulo 10, versículo 35 ao 36. Portanto, não percam agora a coragem, para a qual será reservada uma grande recompensa. De fato, vocês precisam apenas de perseverança para cumprir a vontade de Deus e alcançar o que Ele prometeu. Eu creio, você crê? Se você crê, já está declarado e decretado. O que mais tocou nessa palavra de hoje? Me responda nos comentários. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo para mais pessoas serem tocadas e abençoadas pela palavra de Deus. Se você não é inscrito, já se inscreva e receba as notificações dos próximos vídeos. Um feliz e um próspero ano novo e que Deus abençoe você e a sua família grandemente.